noite. Boa noite. Que bom que a gente está aqui, né? Como eu falei, na semana passada, esse é o ano da gente escolher a melhor parte. E nessa noite a gente está escolhendo a melhor parte. Adorar Jesus, ouvir uma palavra que vem do coração dele, sermos dirigidos pelo Espírito Santo, abrirmos a nossa boca e falarmos aquilo que está no coração de Deus. Esse é um ano da gente fazer como Maria. Não é que a gente não vai trabalhar, porque se a gente está sobre a face da terra, tem algo que Deus nos comissionou para fazer. Isso é individual e é coletivo. Tem algo que é você, que é para você, mas tem algo que é para a gente como corpo de Cristo sobre a face da terra. Esse é um ano, essa série, essa direção, essa palavra profética que Deus colocou no coração do pastor Hélio, né? Todo ano ele busca, ele fala, vai lá chegando no final do ano, ele separa um tempo e pede a Deus, Senhor, qual é a palavra que vai nos dirigir, né, esse ano? E essa foi, né, uma frase que veio no coração dele. Ele disse, é o ano de você encontrar o seu lugar secreto, é o ano da gente encontrar o nosso lugar secreto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra aí em Jeremias. Vamos lá, Jeremias 29. Eu sei que o 11 você já conhece ele, né? Eu é que sei os planos que tem a respeito de você. São planos de paz e não de mal, para dar o fim que você... Isso você conhece. Eu quero saber se a continuação aí você sabe. E hoje a gente está... a segunda parte da pregação da ministração da semana passada. Eu comecei na semana passada falando sobre um convite de Deus para nós. E é esse convite para a gente estar com o Senhor. E a gente vai para a parte 2 hoje. A gente vai continuar e finalizar essa parte. Mas a série... A recompensa do secreto ainda não acabou, não. Ainda não vai acabar hoje, não, hein? Vamos lá, tem mais para a gente experimentar. Jeremias. E aí, 29, vamos lá para o 13. Não, no 12, melhor. Não, vamos para o 11. Eu me lembro uma vez, né? Que eu estava fazendo atos. E aí, toda hora, eu não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes Deus quer falar com a gente. Aí o versículo vem numa pregação. Aí o versículo vem, sei lá, alguém te manda... Esse versículo ele vai aparecendo na sua frente. Só não ouve quem não quer mesmo, né? E aí eu me lembro que, gente, toda hora Deus falava esse versículo vinha. Eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito. Aí eu falando, tá bom, Senhor, eu entendi. O Senhor é que... Mas o que é que eu ainda não estou pegando? Porque o Senhor está mandando esse versículo. Aí ele falou, termina de ler. Vai, termina, continua. Não fica só no 11, não. Aí vamos lá. O 11, né? Eu é que sei os pensamentos ou planos que tem a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Aí, olha só, quando vem aqueles pensamentos perturbadores na nossa mente, que é de mal, que é de, sei lá, de catástrofe, de que não vai dar certo, você descarta logo, porque aqui a Bíblia já diz que os pensamentos de Deus sobre nós são de paz e não de mal. Então, da onde que vem esse negócio de pensamento de mal, de destruição? Só pode vir do inferno ou então da nossa carne. Então a gente precisa estar ligado. Que tipo de pensamento tem ocupado a nossa mente? Os pensamentos de Deus a gente já sabe. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar um fim que vocês desejam. 12. Então vocês me invocarão. Se aproximarão de mim em oração. E eu os ouvirei. E naquela época... Quando Deus estava falando comigo nessas passagens, a continuação era o seguinte: Poliane, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, mas você precisa me buscar. Porque senão você não vai entender. Esse pensamento não vai chegar do nada, vai chegar um livro na sua frente aqui com todos os pensamentos sem você buscar. Aliás, a gente já tem o livro, tá aqui. Só que a gente precisa reservar tempo para ler, para meditar, para deixar o Espírito Santo falar com a gente. Então, para que a gente possa tomar posse desses pensamentos, precisa da gente invocar ao Senhor. Precisa da gente gastar tempo com Ele. Como que você conhece o pensamento de alguém que você não conversa com essa pessoa? Não é? Se você tem um amigo, por exemplo, você sabe qual é o sonho. Se você é amigo de verdade, você sabe pelo menos um sonho desse amigo. Porque você gastou tempo com essa pessoa. Quer conhecer mais os pensamentos de Deus sobre você esse ano? Separa tempo para Ele, que Ele vai te falar. É a alegria dele. 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês.
E aí, você pode falar assim, mas esse aqui foi escrito por um povo lá no Antigo Testamento. Pode, o que tem a ver comigo? Tem a ver que a gente está falando de um Deus que não muda, que não tem sombra de variação. É um Deus que ama se manifestar. É um Deus que quer mostrar o seu amor e a sua bondade para a gente todos os dias. Ele quer mostrar. Ele quer se revelar. E Ele fala para nós, sim, hoje, nos dias de hoje, usando o profeta Jeremias. Vem me buscar, vem para o secreto e você vai me achar. E eu vou falar coisas para você que são insondáveis. Esse é o chamado de Deus para esse ano. Para a gente estar mais pertinho dele. Não é bom a gente estar perto de quem ama a gente, de quem a gente ama? Então, eu já falei semana passada. Deus te ama demais. E esse é o ano da gente provar e ver esse amor. Não só de ouvir falar. Eu ouvi falar, o pastor falou que Deus me ama. Eu ouvi a irmã falar que Deus... Não é só de ouvir falar. É de experimentar. E quando a gente experimenta, a gente fica constrangido. A gente fica impactado, a gente fica tocado. E a gente extravasa esse amor também para a vida de outras pessoas. Amém? E eu coloquei essa frase, essa citação, na semana passada. Eu quero reler ela com vocês. Um homem pode estudar porque seu cérebro tem fome de conhecimento, até mesmo conhecimento bíblico, e isso é muito bom, porque a gente precisa conhecer a palavra, e é por intermédio da busca, da leitura da palavra, que o Espírito Santo traz luz, traz revelação. Mas olha só, um homem, ele ora porque a sua alma tem fome de Deus, tem fome da presença de Deus. A minha alma anseia por ti, Senhor. Eu anseio estar na sua presença. É isso. Mas aí você pode me falar, mas não estou com tanta fome assim, de passar tempo com Deus. O dia passa, o dia vai, e aí, o que eu faço? Porque assim, tantas coisas acabam ficando em primeiro lugar, e esse tempo que é chamado de tempo de secreto, ou tempo devocional, ou tempo que eu tenho com Deus, ele acaba não acontecendo do jeito que eu gostaria. E eu coloquei essas perguntas. Como ter fome de Deus? Como aumentar a fome? Ou como restaurar a paixão pela presença de Deus que foi perdida por tantas coisas desse mundo? Como perceber que Deus está presente, que Ele é? Eu comecei semana passada no primeiro ponto, e a gente vai rever um pouco aqui. Primeiro ponto, como ter fome de Deus? A oração no secreto e a oração coletiva. Esse ano é o foco que a gente está dando. A gente tem o nosso tempinho com Deus. É a oração no secreto. Mas a gente sabe que a oração coletiva, ela é muito importante. Como é bom quando a gente está aqui junto orando, começa a orar em línguas, é fogo de Deus. Isso é muito importante. E a Bíblia ainda fala da oração da concordância, quando um se une ao outro para orar a respeito de algo. Vamos abrir lá em Mateus 6:6, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa oração no secreto. Jesus está falando aqui. Vamos ler no 5. Mateus 6:5. Aqui, o que é legal, porque Jesus está falando assim, quando vocês orarem. E aí quando ele vai falar de jejum, também ele fala assim, quando vocês jejuarem. Então, gente, não pressupõe, se. Não é o se vocês fizerem um dia. Não, está falando quando. Então quer dizer que isso faz parte da nossa vida. Quando vocês forem fazer isso. E aí no 5, Mateus 6:5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então o que está falando das pessoas que oravam só para aparecer mesmo, para mostrar, olha o quanto espiritual eu sou, né? E ora daquele jeito e tal. E na verdade eles não estavam orando para Deus, mas para si mesmo. Quem era de fato o Deus dele? Né? Então a recompensa deles eles já receberam. Sabe o que foi? A admiração das pessoas. Olha como ele ora bem. Gente, é insuficiente, não é? Esse tipo de recompensa aqui é muito insuficiente. Imagina o que Deus tem pra gente. É muito maior do que isso. E às vezes a gente se satisfaz com pouco. Aí o 6, Jesus fala, mas ao orar, entra no seu secreto, entra no seu quarto e fecha a porta. Ore a quem? Ao Pai. Isso não quer dizer que você não pode falar com Jesus nem com o Espírito Santo.
tá? Você pode falar com Jesus. O Pai não vai ficar com ciúmes se você falar com Jesus. O Espírito Santo não vai ficar com ciúmes, né, se você falar com o Pai. Você pode falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aqui Jesus está dando a instrução de orar ao Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que te vê em secreto, Ele lhe dará a recompensa. A recompensa é dele. Sabe aquele de você buscar de todo o coração? Você encontra Ele. E Ele a primeira recompensa é a própria presença de Deus. Porque onde Deus está, a liberdade, a alegria, a resposta. Onde Deus está, a presença dele é suficiente. Quando a gente consegue perceber a presença dele, é suficiente. E essa palavra eu estava vendo de secreto, estudando um pouco da história dessa palavra. A princípio, quando ela era usada no Antigo Testamento, ela se referia a um quarto ou um lugar onde se guardava um tesouro muito precioso. Aí depois, dizia respeito de um lugar que você guardava algo que era precioso, era extremamente seguro. Ninguém ia entrar lá para invadir e pegar. Mas aí, quando chegou no Novo Testamento, essa palavra, quando Jesus usou secreto, estava se referindo, o que significava? A um quarto mesmo. Um quarto de um marido, de uma mulher, de um casal, onde eles têm intimidade. Onde não é qualquer pessoa que entra. Onde o local onde eles estão juntos, pronto, é deles. Então, o que está se referindo? Jesus está falando o que aqui? Quando você for orar, tem um momento que vai ser você e Deus. Que não vai ter ninguém por perto. Onde você vai poder se abrir com Ele. Ele vai manifestar aquilo que é necessário naquele tempo. E aí eu coloquei aqui. A ideia de quarto tem a ver com um lugar isolado, seguro e solitário. E às vezes é tão difícil a gente ir para esse lugar, né? Primeiro porque tem um monte de gente. Primeiro porque às vezes a gente inventa tanto desculpa. Ou tem, de fato, várias coisas para fazer. Mas esse lugar é necessário. E quando no Antigo Testamento falava que era um lugar de guardar o tesouro. Esse é um lugar onde os tesouros de Deus estão. Onde os tesouros de Deus estão para serem revelados a gente. A Bíblia fala que, Isaías 45, que Deus vai na frente, quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro e traz os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Não é todo mundo que experimenta esses tesouros escondidos, essas riquezas encobertas. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Porque tem gente que não quer, que satisfaz com pouco. Sabe as águas? Tem água, tem gente que satisfaz com água aqui, tá bom. Eu me lembro uma vez que eu estava lá no Rio, né? E aí eu falando com o Senhor, nossa, obrigada, Senhor, pela tua presença. Nossa, eu estava assim, a presença de Deus era tão grande, eu estava tão satisfeita com aquilo. Sabe, com a manifestação do amor dele. Eu falei, Senhor, obrigada. Aí Deus falou assim para mim, Tá só no... Como chama isso aqui mesmo? Calcanhar? Tá só... Aí eu falei assim... No tornozelo. Eu falei assim... Senhor... Nossa, tá só no tornozelo. Então tem muito mais. Aí o tempo foi passando. Eu falei... Senhor, aumentou a água? Ou eu tô lá no tornozelo ainda? Tipo... Tá muito... Eu tô fraquinha ainda. Tô experimentando muito pouco. Então tem mais de Deus. A gente não pode se satisfazer com as águas só aqui. A água só aqui é pra criancinha. Tem mais pra gente. Tem que ser ao ponto da gente se deixar levar. Sabe, naquele dia difícil, a gente se deixa levar pelas águas. É onde a gente não tem mais controle. A gente abre mão e a gente deixa o Senhor levar. Então a gente precisa desse lugar onde Deus traz esses tesouros escondidos. As riquezas encobertas. E no secreto, eu coloquei essa frase aqui, onde nós partimos da vitória de Cristo para as vitórias no dia a dia, as batalhas que a gente tem no cotidiano, porque o pastor Hélio, ele fala que a gente, não é que a gente vai vencer, a gente já parte de uma vitória. Então a gente nasceu da vitória de Jesus na obra da cruz do Calvário. Então a gente é livre, a gente é salvo. Se a gente permanecer até o fim, nosso destino é o céu. Guarda a fé até o fim, vamos lá. Então assim, a gente já tem uma vitória em Cristo. Não é que eu preciso conquistar a minha salvação. Eu aceitei Jesus como Senhor, eu sou nova criatura. Eu tenho uma vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. A minha fé, a nossa fé. Só que, eu não sei você, mas a gente passa por dias difíceis, por situações que são humanamente difíceis de lidar.
E como é que eu venço essas situações que são difíceis? Esse lugar no secreto ele é muito importante, porque é onde Deus dá direções pra gente, aonde Deus ilumina os nossos olhos pra gente enxergar, ver que maior é aquele que tá com a gente do que aquele que tá nesse mundo. Quantas vezes a gente não fica ansioso, gente? E a ansiedade é a ausência da nossa percepção de quão grande Deus é, quão coisas grandes e maravilhosas Ele pode fazer. E o inferno, ele vem mesmo, com todo tipo de pensamento que traz ansiedade. Ele quer deixar a gente na pilha. Ele quer nos afastar do amor de Deus, da revelação de quem Deus é. E o secreto é tão importante para isso. E aqui eu trouxe o exemplo dos discípulos, né? Que eles tentaram expulsar o demônio não saiu. E aí Jesus falou que essa caça só se expulsa com jejum e oração. E o que foi trazido, né? Qual é o princípio para a gente? Que a gente precisa ter uma vida com Deus, de intimidade. E que a gente precisa viver as disciplinas espirituais para combater determinados combates. Porque jejum e oração, nada mais, nada menos que é intimidade com Deus. É onde eu falo com Ele, Ele fala comigo. Onde eu vou identificar determinadas coisas. Não é que o poder está no jejum, que é o jejum que derrota o inimigo. É que no jejum eu estou me abrindo para o Senhor. Eu estou ficando mais sensível para Ele. Eu estou esmurrando a minha carne, porque comer é muito bom. É que no jejum eu estou separando um tempo para que a voz do Senhor seja maior. E na hora que eu tiver que descer para o combate, eu já identifiquei, Satanás. Arreda-te daqui. Eu não vou ficar com medo dele. Se na primeira vez que eu mandar, sai no nome de Jesus, ele não sair, eu entendi o que é. Eu preciso me posicionar em perseverança. Então, aqui, Jesus está ensinando assim: se você não tiver uma vida com Deus, o inferno vai vir e vai dar uma banda em você. Eu me lembro quando eu estava estava tendo aula, né? O professor estava falando sobre lá na África, que lá na África tem que ser crente mesmo. Porque lá, o nível de bruxaria, de tudo que eles fazem é muito grande. Eles levitam. O nível de malignidade é muito grande em determinados locais. Então, você tem que ser crente mesmo, senão o inferno dá uma banda em você. E outra coisa, você tem que andar em sinais e maravilhas maior do que o inferno. Porque como que você vai provar o poder de Deus se o inferno está fazendo maior do que Deus? E sabe, a gente vai costumando andar tão natural que a gente acha tudo natural. A gente tem que começar a perceber, é o inferno que está agindo aí? No nome de Jesus, sai agora, Satanás. É o inferno que está causando destruição na minha casa? Aqui não, Satanás. Vou fechar a brecha agora e aqui não. E a gente começa a tornar as coisas muito naturais. A gente precisa ser tão crente como os crentes da África são. Porque talvez na África seja um outro tipo de estratégia que o inimigo usa. Mas aqui tem estratégia do inferno. E aí, a gente tem caído nas estratégias? O nível de engano na mente que o inferno tem trazido. Doenças na mente, como está tão grande. Será que isso é meramente natural? Será que uma noite mal dormida é meramente natural? Ou o inferno está querendo me roubar de algo que Deus me deu? E é com Deus. É na sensibilidade que eu identifico essa casta. É uma casta. Não é só um demônio. Tá vendo? Eles estavam querendo expulsar o quê? Um demônio. Mas era o quê? Uma casta. A gente identifica. Deus fala com a gente aquilo que é necessário. Os combates que a gente precisa vencer. Deus está pronto para revelar. O Rafa ele costuma dizer que a mesma estratégia que Deus deu para você vencer o combate passado, não vai ser muitas vezes a estratégia que Ele vai te dar para esse. Porque na Bíblia a gente vê estratégias diferentes. Às vezes Deus fala, vai cantando, vai declarando a vitória. Às vezes Deus dá uma estratégia diferente. E o que a gente precisa perceber no secreto é qual é a estratégia para esse tempo. O que é que Deus está me falando para eu fazer que é necessário? Porque aí, gente, a gente fica batendo cabeça e não faz aquilo que é certeiro. Eu gosto muito do que o pastor Luciano Subirá fala, que ele fala de amolar o machado, que a oração é amolar o machado. Porque às vezes a gente quer pegar e fazer, e eu sou a primeira de querer pegar e fazer, né? Como eu falei
no domingo passado, eu tenho a tendência a ser muito Marta, pegar e fazer. Só que às vezes a gente perde tempo, pega o machado desamolado e começa a derrubar a árvore. E fica lá, um tempão trabalhando, fica cansado, desgastado. Mas se gastasse tempo em oração, Deus ia ali dar a estratégia certa e a árvore ia ser derrubada rapidinho. A oração é quando a gente amola o machado ou amola a ferramenta que a gente precisa usar naquela estação. A gente precisa amolar o machado. Olha essa frase: o seu secreto é um dos lugares mais ameaçadores para o diabo neste mundo, pois lá você recebe revelações e se fortalece. A gente está falando sobre as recompensas ou a recompensa do secreto. Você pode anotar isso aí: revelações e força. A força que vem do Senhor. Ele faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os moços, né? Aqueles que são novinhos ficam exaustos e cansam. Mas aqueles que se renovam no Senhor voam com asas como águias e não se cansam. Sim, nós precisamos trabalhar. Tem uma parte de Marta na nossa vida, sim. Né? Imagina só, você vai receber o pastor Hélio na sua casa. Você vai fazer uma comida gostosa para ele. Mas não é só fazer a comida gostosa. E na hora que ele estiver falando de Apocalipse ou de fim dos tempos, você vai ficar fritando o bacalhau? Não, você vai sentar e vai ouvir. Tem que ter o equilíbrio, né? E a gente precisa sim trabalhar, mas tem algo que só Deus faz. E Ele está disposto a trabalhar ao nosso lado, com a gente, por nós. Então, cabe a gente, cada um de nós, vivermos em uma constante conversa íntima com Deus. Sermos sensíveis à sua voz. Outra frase aqui, outra citação. A não ser que você aprenda a escancarar a porta e deixar Deus entrar, você trabalhará de maneira equivocada o dia inteiro. Mas quando escancarar a porta e orar ao Pai em secreto, tudo que você fizer em público será carimbado com o selo da presença de Deus. Isso é maravilhoso. E quem está do seu lado vai reconhecer, tem um negócio diferente aí. O que ele está fazendo não é meramente natural, tem algo maior. Outra frase: a verdadeira vitória em todo serviço é conquistada antecipadamente no secreto por meio da oração. Quero trazer para você a importância da nossa vida de intimidade com Deus. É muito importante. Aonde pode ser o seu secreto? Pode ser no seu quarto, pode ser no carro, pode ser no banheiro, pode ser no lugar que você vai encontrar que você tem intimidade com Deus. Eu me lembro, não sei se foi a mãe do Wesley, John Wesley. Ela tinha vários filhos, não era? Era tipo 8, 9, não sei. Eram muitos filhos que ela tinha. E aí, quando ela ia orar, ela pegava o avental dela e colocava o avental de alguma forma, para os filhos entenderem que ela estava orando e naquele momento ninguém era para falar com ela. Então você acha que do nada John Wesley apareceu, né? Não, ele tinha uma mãe que ensinou para ele. Então o primeiro ponto que a gente viu, para ter fome de Deus, a gente precisa separar tempo para Deus. É lá que a gente fica apaixonado. É lá que Deus se revela. É lá que o nosso coração se derrete. É lá que não tem máscara, gente. Só você e Deus. Não tem máscara. Deus conhece o mais íntimo, o mais profundo do nosso interior, do nosso coração. Não dá para mentir para Deus. Ele sabe, Ele vê. A gente precisa separar tempo para Deus. Nós separados de Deus, e também a gente precisa orar juntas. E por isso a gente tem as quartas-feiras aqui, que a gente dedica somente à oração. Ah, mas eu não sei orar, pode direito, não sei falar as palavras bonitas. Você sabe conversar? Então, não precisa falar palavras bonitas. Tem gente que fala, mas eu vou ter que orar, mas assim, eu não sei falar. Sabe, você sabe falar com Deus. Você sabe falar com Deus. Eu sei, eu entendo que pegar o microfone, né, tem tudo isso e tal. Mas oração é falar: Senhor, olha, hoje eu tive um dia difícil, me ajuda nisso, eu não estou conseguindo resolver essa situação. É isso. Falar de coração, é pedir ajuda, é orar por alguém. Tenha uma vida de intimidade com Deus neste ano, até o resto, até o fim.
até a eternidade, porque não vai acabar nunca. E eu falei também semana passada de praticar a presença de Deus. Ou seja, de estar consciente da presença de Deus. Porque muitas vezes a gente vai, vem, faz, nem lembra de Deus. Então, de estar consciente, de trazer a Deus para o nosso pensamento. De acordar, do primeiro pensamento, Senhor, obrigada por esse dia. Né? De estar fazendo determinada coisa, lembrar, entregar para o Senhor, pedir ajuda, de interceder por alguém. Aí a gente pode fazer isso nos pequenos momentos, né? Quando você estiver fazendo alguma atividade que é manual, você consegue estar ali orando em línguas, você consegue estar orando, sabe? Agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Você viu o seu filho, você viu o seu neto, fala assim, obrigada, né? Obrigada porque o Senhor me deu esse presente, né? Abençoa a vida de alguém. Então, de praticar. E quanto mais consciente a gente está da presença de Deus, melhor é pra gente, porque menos a gente vai ter consciência daquilo que o inferno está querendo fazer. Quanto maior for a nossa consciência do poder de Deus, melhor é pra gente, porque a gente vai estar firme no combate. A gente entendeu de que Deus é por nós e que Ele é poderoso demais. E é isso, não acontece automaticamente. Eu me lembro lá no Rio, quando o Rafa estava dando o curso Salmod, aí tinha a Vera, né? Ela trabalhava de massagem. Aí ela pegou e falou que fez assim, ela colocava o celular para despertar de hora em hora, que era a hora que ela orava. E às vezes ela estava trabalhando, fazendo massagem, o celular dela despertava. Aí ela falava assim, meu celular despertou. Sabe o que é? Porque eu coloquei para orar, porque eu oro, né? Você se importa de eu orar? Ela falava para o cliente, você se importa de eu orar aqui? A cliente falava, não, ela pegava, aproveitava e já orava logo ali. Então o que ela fez? Para não passar desapercebido, ela fez com que o celular lembrasse ela. De hora em hora você vai fazer uma oração. Mas isso é religiosidade. É religiosidade se não for feito de coração, se for feito de qualquer jeito. É religiosidade se eu estou fazendo para aparecer ou para conquistar algo de Deus. Mas se é de todo coração, bem faz para nós. E então, todas as vezes que a gente tiver a oportunidade, não importa onde, aproveite ou aproveitemos para orar. Eu me lembro uma vez que eu estava no ônibus indo para o Rio, né? Indo trabalhar lá no Rio. E aí eu estava passando pelo Maracanã e tinha uma mulher com a mão levantada na rua. Falei, essa mulher só pode estar orando. E ela estava lá, sem vergonha nenhuma, orando, andando na rua e orando. É isso, gente. Às vezes a gente vai ter que colocar a nossa reputação de lado. Vai fazer aquilo que Deus está chamando a gente para fazer, ou vai ficar com vergonha? Vai abrir a boca para ecoar o céu naquela situação, ou vai ficar num cantinho chorando? A gente precisa se levantar. E eu trouxe uma citação aqui do irmão Lawrence, que tem um livro que chama Praticando, né, a Presença de Deus, e ele fala muito sobre isso, que ele começou a perceber a presença de Deus nos mínimos detalhes. Eu trouxe aqui, ele fala assim, a descoberta mais importante de toda a minha vida é que uma pessoa pode pegar uma cabana pequena e rude e transformá-la em um palácio, simplesmente inundando-a com a presença de Deus. Então ele pegou uma cabana, um lugar simples, e inundou com a presença de Deus. Deus foi para ali e virou um palácio. E eu me lembrei de Davi, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 nos palácios. Onde Deus está, esse é o palácio. Esse é o lugar onde tem tudo que a gente precisa. E para finalizar esse ponto de praticar a presença de Deus, eu me lembro que quando eu trabalhava lá no Rio, num colégio, ele era de frente ao Maracanã. Então todas as vezes eu amava sair do colégio. Às vezes eu nem tava de tênis, tava assim, de sapato, assim, mais ou menos confortável. E eu amava dar pelo menos uma volta no Maracanã, colocava meu fone e orava, né? E cantava, orava. Mas Maracanã é super perigoso, pode... Tá bom, mas Deus estava comigo. E aí, gente, aquilo era tão... Eu trago essa memória, era tão bom. A presença de Deus era tão grande. Eu me lembro até uma vez, né, que eu estava andando ali. E pra mim era como se eu fosse Enoque, sabe? Que a Bíblia fala que Enoque andava com Deus. E a minha percepção era essa, eu estava andando com Deus ali. E aquele lugar, ele passou para mim a ter uma memória afetiva. Era algo... Não era só em volta do Maracanã. Maracanã, para mim, nunca foi importante pelo jogo. Porque para mim, jogo... Nunca nem entrei no Maracanã, gente. Mas do lado de fora, foi algo especial para mim. Porque ali eu orava, ali era meu lugar secreto naquele momento. Eu orava e a presença de Deus era tão maravilhosa. Então, qual é o lugar que você pode falar ali...
eu já encontrei com Deus. Ou é ali que agora eu escolho para eu me encontrar com Deus. E Ele vai se manifestar. E eu vou ser igual Enoque. Eu vou andar de mãos dadas com o Senhor. Agora a gente vai para o terceiro ponto, né? Como ter fome de Deus? Leitura da palavra. Não tem jeito. Leitura da palavra. Eu não sei você, mas tem hora que eu leio uns versículos. Se Jesus estava ouvindo uma pregação e o pastor só citou o versículo, eu falei, foi, sabe, dando aquele fogo no coração, ele só falou o versículo. Gente, a palavra de Deus, ela é essencial na nossa vida. Tem horas que a gente lê e parece que não entende, ou parece que a nossa mente está divagando, mas a gente precisa trazer a nossa atenção para a palavra, porque aqui tem algo que é importante, ou tem tudo que é importante na nossa vida. Não dá para ter uma jornada cristã vitoriosa, não dá para ser mais que vencedor sem ter contato com a palavra, sem se entregar ao que Deus diz. A palavra é Deus falando com a gente. Eu quero ouvir Deus. Paulo, eu não ouço Deus. Leia a Bíblia, que você vai ouvir Deus falando contigo. E Ele fala de diversas formas. Ele fala através de princípios. Por exemplo, ama seu irmão. Eu não quero perdoar. Perdoe, está aqui princípios para toda a nossa jornada. Você precisa de direções no que diz respeito a princípios, está aqui, na verdade, na palavra. E às vezes Deus vai usar um versículo específico para falar com a gente. Às vezes vai saltar algo, a vida de uma pessoa, o que ela viveu, e Deus vai falar com a gente. Então é necessário, é essencial, é imprescindível ter uma vida de relacionamento com a palavra de Deus. É vital para a nossa vida. Tá com pouca paixão? Pega a palavra e lê. Começa a ler o que Jesus fazia, Ele curando aquele povo todo. Gente, os nossos olhos já brilham. A compaixão de Jesus, os salmos. A palavra, ela precisa estar com a gente todos os dias, né? Tem várias pesquisas que falam do poder da palavra na nossa vida. Quem lê um dia na semana tem um tanto de eficácia. Quem lê 5 dias na semana é poder de Deus. A ciência já fala que a palavra é poderosa na nossa vida e a gente está aí dormindo. A gente precisa ler. A pastora Eli nos incentiva a Bíblia de papel. É tão importante porque não tem distração. Na hora que você vai para o seu secreto, deixa o seu celular de lado e vai com a Bíblia de papel, porque aí não vai ter a distração de todos os aplicativos do celular. Você vai estar com a sua Bíblia, sabe? E ali você pode anotar, você pode sublinhar. Deus vai falar contigo. E tem uma hora que você vai saber aquele versículo onde ele está, porque Deus já falou com você ali. Tem a Bíblia de papel. Ela é importante. Mas às vezes também você vai estar em algum lugar, tá lá, não sabe o que fazer, no lugar de ficar no Instagram, abre lá a Bíblia. Lê um versículo. A mente está conturbada, pega a Bíblia e lê, deixa Deus falar com você. Tenha a palavra contigo, diante dos seus olhos. E o Espírito Santo põe fogo no nosso coração quando lemos humildemente a verdade. É o Espírito Santo quem nos revela, quem nos abre para o que está escrito. Tem gente que já leu a Bíblia e não mudou nada na vida, porque não leu com o Espírito Santo. Mas nós temos o conselheiro, o auxiliador, que vem para pôr fogo no nosso coração. E eu fiz questão de colocar aqui humildemente, porque às vezes a gente vai chegar no versículo que a gente já leu ele centenas de vezes. O Salmo 23, vamos lá. Quantas vezes você já leu? Você conhece o Salmo 23. Mas a gente precisa ter humildade para ler mais uma vez e pegar o extrato, o recheio, e pegar a revelação, aquilo que é necessário para a gente. Tenha a palavra sempre diante dos seus olhos, com o coração aberto, e o Espírito Santo vai trazer a refeição do dia, o maná do céu, a direção para você. E na semana passada eu falei, comecei trazendo alguns salmos de Davi, porque a gente sabe de Davi que era um homem que teve relacionamento com Deus, que conhecia a Deus e que era apaixonado por Deus. E eu trouxe Salmos 12, 6. Davi fala: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Salmo 119 fala, 119 acho que não é de Davi não.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. É a direção que eu preciso, é a palavra de Deus. Então, para esse ano, gente, no seu secreto, leva a sua Bíblia. Leia, fale com Deus. Às vezes você vai orar a palavra, às vezes Deus vai te dirigir para abrir algo específico. Siga o seu plano de leitura ali. Esteja com o seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus quer ecoar no seu coração. E o lugar secreto é um lugar da gente ser alimentado para depois a gente alimentar outras pessoas. Porque você pode sair dali e ter alguém que está com a casta de demônios. E você vai precisar exercer a sua autoridade. Ou você pode encontrar alguém que vai estar em depressão e você vai ter que dar uma palavra de ânimo para essa pessoa. Não é só para nós. Se fosse só por nós, já seria bom demais. Mas imagina só, você tem o privilégio de ser uma bênção para alguém. E todos nós temos essa capacitação de sermos uma bênção para alguém. Próximo, como ter fome de Deus? Meditação e contemplação. Então, meditação não é colocar uma música de fundo e ficar... não é esvaziar a mente, não é nada disso. O que é meditação? É eu mexer com a palavra. Eu pego a palavra e coloco ela dentro de mim. Meditação é isso. É eu pensar no que Deus diz. É eu parar para ficar ali pensando. Peraí, eu tô com essa situação, mas Deus diz isso. Ele diz que se eu passar pelas águas, Ele vai estar comigo. Se eu passar pelo fogo, Ele vai estar comigo. Então essa adversidade não é maior do que meu Deus. Tem esse versículo e esse. Meditação é eu gastar tempo, separar tempo para pensar naquilo que vai me edificar. Tem a ver com contemplação, porque contemplação eu paro para observar. Por exemplo, Deus é poderoso. Deus é grande. Deus abriu o mar. Nossa, um Deus que abriu o mar não é um Deus que pode fazer isso e isso na minha vida. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes que não tem sombra de variação. Nossa, então eu posso esperar de Deus nesse dia. Senhor, toda boa dádiva. Contemplação, meditação. E você entende que a meditação tem a ver com um depósito de palavra que eu tenho dentro de mim? Às vezes, eu não vou estar com a palavra comigo aqui, a Bíblia, mas está dentro de mim. Está dentro de mim. Está ali, guardado. E está saindo, está remexendo, está ali, está indo para a minha mente, está me incendiando, e está fazendo partir em retirada toda a afronta do inferno. Medite, contemple o amor de Deus por você. Medite, contemple no que Deus já fez, naquilo que Ele está preparado para fazer esse ano. Salmos de Davi, Salmos 8, do 3 ao 5. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Davi contemplava, Davi observava, ele cantava e escrevia. Outra coisa que é importante, declarações, gente. Nossa boca tem que falar coisa que edifica. Da nossa boca tem que sair verdade. Tem que sair a nossa vitória. Não pode sair, ficar na murmuração. Isso nos leva para trás. Nós precisamos dizer aquilo que Deus diz, tá vendo? Preciso ter palavra para eu dizer aquilo que Deus diz. Eu preciso ter relacionamento com Deus para entender o que Deus está dizendo agora. Salmos de Davi, Salmos 18, do 1 ao 3. Declaração, a gente está falando de declaração. Aquilo que sai intencionalmente dos meus lábios. Não é ops, escapei, eu não sei o que eu estou falando. Eu sei, quando eu falo, eu sei. Primeiro eu pensei, inclusive, nisso. Davi falou, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. É posicionamento para o inferno partir em retirada. Eu invoco aquele que é maior do que qualquer situação, qualquer problema. Ele é minha rocha, é nele que eu estou.
Salmos 27, do 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando o medo bater na sua porta, lembre-se, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a sua luz e a sua salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores, isso é declaração, gente, declaração. Quando malfeitores sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Posicionamento de fé no meio da adversidade. E quantas guerras Davi enfrentou, mas ele conhecia o seu Deus. E da boca dele saiu essas declarações. Quando você não souber o que declarar, pega o que alguém já declarou. Coloca na sua boca a verdade que alguém já viveu. Declarações de fé. Lembre-se, a nossa boca dirige a nossa vida. Se você não gosta para onde a sua vida e a sua família está indo, mude as suas declarações. Outra coisa, para a gente quase finalizar. Quase. Falta só 2 aqui. Rotina devocional. Tem que ter constância. Começou janeiro todo, fiz meu lugar secreto. Fui pro secreto. E fevereiro? Fevereiro começou a diminuir, março. Não, até o fim. Vambora. Rotina, constância. A rotina é boa. Rotina é necessária. O que a gente tem que identificar é como tem sido a nossa rotina. A gente precisa gastar tempo com o Senhor. A gente precisa ter um tempo de edificação. Meditação na palavra. Ouve pregação que edifica. Tem que ter uma rotina devocional. Medita na palavra. Tá ali, fala com Deus. Salmos 25, 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Davi disse isso. Por ti eu estou esperando todo dia. Isso não tem negociação. Para a gente finalizar o último ponto, como ter fome de Deus, adoração. Essa parte é boa, hein? Gente, adoração. Não estou sentindo nada. Não é por sentimento, é por fé. E adoração não é só quando a gente está aqui na hora do louvor. É muito bom. Mas não é só aqui, não. E não é só cantar. E cantar é muito bom. Você pode, inclusive, no seu lugar secreto, colocar uma música. Começa cantando. Já ativa o fogo, coloca lá. E é interessante porque tem vezes que Deus traz alguma música à nossa memória. E não é do nada. Às vezes é aquilo que você está precisando para aquele momento. Então foca em Deus. Adoração é focar em Deus. É colocar Deus em evidência. Né? E o Rafa tem um curso sobre isso. E ele trata de 3 palavras para adoração. Adoração envolve temor, submissão e serviço. Então quando você teme a Deus, você está adorando. Tá vendo que não é só cantar? Quando você serve a Deus, o pessoal hoje está servindo na mídia, na música, o pessoal que está servindo na KD Kids, o pessoal que está no Somar, todo mundo está adorando a Deus, amém? Servir a Deus é adorar a Deus. Submissão. Deus diz, eu vou e faço, eu sou submissa a Deus. Eu rendo a minha vida a Ele. Isso é adorar a Deus. Então, nesse ano, vamos ser esses que são verdadeiros adoradores. Salmo 57, do 9 ao 11. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra brilhe a tua glória. Adorar a Deus é dar graças a Deus, é ter um estilo de vida de gratidão a Deus. Salmos 30, do 1 ao 2. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Você consegue imaginar Davi falando esse salmo assim? Adorando a Deus assim? Senhor, tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste meu pano de saco de alegria. Deus meu, graça. Você consegue imaginar Davi falando assim? Tornaste o meu pranto em dança. Imagina que você está numa situação difícil. Sabe onde Deus te resgatou? Nos resgatou? De um lamaçal. Tornaste o meu pranto em dança alegre.
Você consegue imaginar que quando a gente está adorando a Deus aqui, a gente não está cantando meras frases, a gente está cantando a verdade, porque as músicas aqui são selecionadas. A gente não canta qualquer coisa aqui. Não é só porque não está na moda e é bonitinho e a gente quer tocar a alma. Não, a gente canta aqui a verdade, porque é a verdade que muda a nossa vida. Então, quando a gente está aqui cantando a Deus, é esse fluir em adoração. Quando você está na sua casa e você dá graças a Deus, não é de qualquer jeito. Quando seu time faz um gol, você comemora quando? Como? Quando você entende que Jesus te salvou, você comemora como? Quando você entende que você vai passar a eternidade com Ele e que Ele está te chamando para experimentar riquezas insondáveis agora mesmo, você comemora como? Quando você entende que Ele já tem a resposta para cada batalha sua nesse ano, você comemora como? Não é um ano da gente ficar no rasinho e nem da gente viver de forma mecânica. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem seu jeitinho. Jesus ama o jeitinho de cada um. Mas não dá para adorar sem se render. Não dá para adorar de boca fechada. Não dá para adorar sem se render completamente a Ele. Esse é um ano de mais de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Coisas grandiosas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Romonossore canta la manashe, erolomonossore canta la manaha, romonossore nerekera la braha, cantrolomonossore nerekera la manashe, remanara la bassore nerekera la brache. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor restaura a nossa sorte. O Senhor transforma pranto em alegria. Obrigada, Senhor. O Senhor transporta muralhas. O Senhor faz o mudo falar e o cego ver. O Senhor salva famílias. Obrigada, Senhor, porque esse é o ano da manifestação abundante da Tua presença na nossa vida. Nunca mais seremos os mesmos. Graças te damos, Senhor. Nunca mais seremos os mesmos.